Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Porque a palavra do Senhor se renova a cada dia, né? Então, a gente pode ministrar a mesma palavra durante um ano, que ela sempre vai se renovar, né? Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Glória a Deus. Esse é o texto. Então é assim, se eu tivesse que colocar um título para essa mensagem, eu colocaria: Quando me aproximo de Jesus. Quando me aproximo de Jesus. Veja que tem uma palavrinha que ela permeia muito as nossas vidas, nosso dia a dia, que é a palavra decisão. Tomar decisões, não é muito fácil, não é? Quando nós tomamos decisão, ou vamos tomar, nós ficamos um pouquinho temerosos, porque a gente pensa assim: eu não posso ser injusto, né? Tomar uma decisão às vezes pode afetar aqueles que estão ao nosso lado. Então, tomar decisão às vezes é algo que nos traz um pouquinho incerteza, um pouquinho de aflição. Agora, tem uma decisão que nós temos que tomar, que é muito importante na nossa vida. E essa decisão, ela é tão importante que ela vai direcionar toda a nossa vida. Essa decisão é uma escolha de você andar ou não com Jesus. Muito simples. Querer ou não andar com Jesus. E essa decisão, ela vai determinar o rumo da nossa vida, o rumo da nossa eternidade, o rumo da onde nós estaremos depois, quando nós não estivermos mais aqui. Nós tivemos, o ícone da televisão, que partiu. Você vê que esse momento chega para qualquer um. Aquilo que ele fez, o legado dele, que ele fez, vai continuar. Mas a presença dele, ninguém mais vai ter que a presença dele física. E isso vai chegar para cada um de nós também, se o Senhor não vier buscar a sua igreja antes, Então nós podemos entender, nós podemos entender que essa decisão ela é muito significativa nas nossas vidas, Então, a decisão que um dia todos os seres humanos terão que tomar. Eu não sei se você está aqui hoje, se você já tomou essa decisão de andar com Jesus. Agora, só de andar com Jesus, para falar que você é crente, para que você é evangélico,
tem uma diferença muito grande de você andar ou viver com Jesus. E essa decisão, quando você realmente toma essa decisão, vai determinar o caminho que você está seguindo. Então, o texto que nós lemos aqui fala exatamente de um homem que era judeu, e nós sabemos que naquela época, os romanos, eles dominavam ali Jerusalém, toda aquela região, e esse homem chamado Zaqueu, ele começou a trabalhar para os romanos, e isso era algo assim inaceitável para os judeus. E esse Zaqueu, ele cobrava impostos, talvez, pelas palavras deles aqui, talvez ele cobrava impostos até de uma maneira injusta dos seus irmãos judeus. Então ele era um homem malquisto, vamos dizer assim, no meio daquele povo. E um dia, algo brotou no coração dele, o desejo, e ele ficou sabendo que Jesus estava na cidade e que Jesus iria passar por onde ele estava. E um desejo brotou no seu coração de ver Jesus. E a palavra diz que por ele ser um homem de baixa estatura e por uma multidão seguir Jesus, ele tinha dificuldade de ver Jesus. Então ele toma uma decisão, ele sobe na árvore para ver Jesus. Ao subir na árvore, quando Jesus está passando, Jesus olha para cima e chama ele pelo nome, Zaqueu. Desce depressa, porque hoje eu quero estar na sua casa. Me convém estar na sua casa. E a palavra diz que Zaqueu, ele não pensou duas vezes. Mais uma vez ele toma a decisão, ele desce da árvore, e a palavra diz que ele recebe o Senhor Jesus com alegria. E quando Jesus está indo para a casa dele, o povo que estava ali fala assim, recriminando Jesus, fala assim, mas como assim Jesus vai entrando na casa de um pecador? E Zaqueu se levanta e fala assim, Senhor, se eu pequei, se eu tirei algo de alguém, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres, e se eu fui injusto com alguém, eu vou restituir 4 vezes mais essa pessoa. E o Senhor diz assim, chama ele de filho de Abraão, porque ele, sendo renegado pelo povo, praticamente ele não tinha mais o direito de falar que era filho de Abraão. E o Senhor Jesus fala assim, esse homem é filho de Abraão, e hoje nessa casa entrou salvação. E isso veio através de uma decisão. Então uma decisão que você toma, muda toda a sua história, muda toda a sua vida, E aí eu quero passar com vocês, falando alguma coisa a respeito disso, dentro do texto que nós lemos. Então, toda vez que eu leio a palavra do Senhor, e toda vez que eu vejo um encontro, eu leio um encontro de uma pessoa com Jesus, uma pessoa indo até Jesus, o meu coração se alegra, sabe por quê? Porque algo extraordinário vai acontecer. Então, o dia que você, veja bem o que eu estou falando, o dia que você tomar a decisão de encontrar Jesus, de seguir Jesus, a sua vida vai mudar. Talvez você pode falar assim, pastor, mas eu já aceitei Jesus. Mas você caminha com Jesus? Você serve realmente a Jesus? Não é? Tem essa diferença de você estar aí sentado, ouvindo falar de Jesus e andar com Ele. Viver Ele, sentir a presença dEle, falar com Ele, ouvir a voz dEle. Tem essa diferença. Então, o que eu quero trazer aqui nesta manhã, falando disso, sempre quando tem o encontro, algo extraordinário, compartilhando com Zaqueu, e foi aí que eu achei maravilhoso quando eu estava lendo esse texto de Zaqueu, falando assim, Senhor, mas eu já preguei, é um texto simples, Aí o Senhor me levou ao capítulo anterior, 18, onde tem, e a gente vai ver, e vai fazer essa comparação com o Zaqueu, ali tem, no versículo 18, a partir do capítulo 18, tem
o encontro de Jesus com um homem rico. E seguindo um pouco mais, a partir do versículo 35, tem um mendigo também que encontra Jesus. Eu quero fazer uma relação desses três, para falar dessa decisão. Então, 3 encontros e 3 manifestações distintas. No versículo 1 do texto que nós lemos, a palavra inicia assim: Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Então veja bem, todo deslocamento de Jesus, todo deslocamento que Jesus fazia, tinha um propósito. E aqui o propósito do Senhor é atravessar toda a cidade, é que ele tinha um encontro com Zaqueu. Assim foi com a mulher samaritana, assim foi com os leprosos. Então toda vez que o Senhor faz um deslocamento, na palavra, ele sempre tem um encontro com alguém que vai mudar a vida dessa pessoa. Então, talvez essa passagem faz você lembrar, ou traz você na memória, o momento que você teve encontro com Jesus. Você se lembra o momento que você teve encontro com Jesus? Você lembra a primeira vez que você tomou a decisão de andar com Jesus? Você lembra? Talvez essa passagem faça você lembrar. Ou se você não teve essa decisão, talvez a decisão seja hoje, o dia. Talvez essa decisão você tome hoje de seguir a Jesus como você nunca seguiu hoje, antes. E veja, talvez você já tenha ouvido falar de Jesus há muito tempo, talvez você já foi em muitos lugares, talvez você está sentado aqui há muito tempo, mas você ainda não tomou a decisão. E você ora, você fala, e você anda, e você fala para as pessoas: eu estou indo na igreja, mas você ainda não anda com Jesus, porque você não experimenta a graça do Senhor ainda, aquilo que Ele tem para você. Agora, no versículo 2, a palavra de Deus é assim: havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Veja que o historiador, né, o médico Lucas, que está escrevendo aqui, ele faz uma descrição da história de Zaqueu, o que Zaqueu passava. Então veja que é importante a gente saber, uma observação, que o acesso a Jesus, ele não é restrito. Qualquer um tem acesso a Jesus. Qualquer um tem a oportunidade de se achegar a Jesus. Jesus está à disposição daquele que quer recebê-lo como Salvador. Então, veja que aqui traz a história de um publicano. Pode ser Jesus, pessoas alcançaram Jesus sendo leprosos, sendo mendigo, sendo ricos, todos têm acesso a Jesus. Depende da decisão de cada um, querer esse Jesus ou não. Então, no versículo 3, vai dizer que, no versículo 3 do que nós lemos, e ele queria ver Jesus, ele queria ver quem era Jesus. Então veja que algo despertou no coração de Zaqueu, e eu creio que foi assim para você também. Talvez alguém tenha falado para você de Jesus, ou você viu alguém que andava com Jesus, e você falou assim: mas eu quero conhecer o Jesus dessa pessoa. Se ele está fazendo coisas maravilhosas na vida dessa pessoa, eu também quero receber. Talvez você tenha sido uma dessas pessoas. Veja que a atitude de querer algo de Jesus parte de nós. Jesus está sempre pronto a nos ouvir, assim como está em Salmo 120, no verso 1, que diz assim: eu clamo pelo Senhor na hora da minha angústia, e Ele me responde. O Senhor te responde. Nenhum de nós ficamos sem respostas quando clamamos ao Senhor. Ninguém fica sem resposta quando se achega ao Senhor Jesus. Então, Zaqueu, devido àquela grande multidão que seguia Jesus, seria quase impossível Zaqueu aproximar-se dele, pois a palavra diz que ele era de baixa estatura, e essa era uma dificuldade de Zaqueu.
A dificuldade de Zaqueu, naquele momento, de se achegar até Jesus, era a sua estatura. Agora, eu pergunto para você, qual é a dificuldade que você tem de se achegar mais perto de Jesus? Qual é a dificuldade? Você sabe que tem pessoas que ela mesma criam barreiras para não se aproximar de Jesus. E nós, quando nos achegamos diante de Jesus, nós temos que nos despir de todo o nosso, primeiramente do nosso orgulho. Porque aquele que não se achega perto do Senhor, não toma essa decisão, o que permeia a vida dele é o orgulho. Então, Zaqueu, ele viu que tinha uma barreira, tinha algo que impedia ele de ver, de chegar até Jesus. E o que te impede nessa manhã? Qual é a sua dificuldade que você tem de se achegar mais perto de Jesus? Agora, infelizmente, nós temos muitas pessoas dentro da igreja, por muitos anos, que ainda está distante de Jesus. E Jesus sabia muito bem disso. Pessoas que estavam ao lado dele, mas não estavam com ele. João capítulo 6, versículo 26 e 27 diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos. Vocês não estão me procurando por quem eu sou. Aí ele continua: mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A multidão, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, continua seguindo a Jesus. Em certo momento Jesus para e fala assim: vocês não estão me seguindo por quem eu sou, Filho de Deus. Vocês estão me seguindo porque eu dei pão para vocês comerem. Forte isso. Seguir Jesus por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele é. E nós temos que seguir a Deus por aquilo que Ele é. Nós cantamos aqui, Ele continua sendo Deus, fazendo ou não, curando ou não, abrindo o mar ou não, Ele sempre continuará sendo Deus. Amém? E dentro desse ponto ainda, lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, quando aqueles líderes religiosos estão em volta de Jesus, Jesus fala assim, isso aqui, olha só como é pesado: este povo me honra com lábios. O que é honrar? Não é falar que ele é Deus, ou Jesus é o Messias, não é honrar, não está honrando, mas ele segue: mas o seu coração está longe de mim. Não adianta a gente estar aqui todo domingo, não adianta a gente falar que é crente, mas o nosso coração está longe de Deus. Não adianta. Então ele não conseguia por causa da multidão. Então essa multidão pode representar vários pontos na minha vida e na sua vida que nos impede de se aproximarmos de Jesus. No versículo 4, o texto de Lucas 19, que nós lemos, diz assim: assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. A partir daqui eu quero incluir na nossa mensagem o jovem rico e o mendigo que foi curado de cegueira. Então é interessante que quando nós comparamos os outros dois personagens do capítulo 18, o jovem rico se aproxima de Jesus e faz uma pergunta. O homem que era cego grita por Jesus e clama o seu nome. E Zaqueu corre e sobe em uma árvore. Veja que os três tinham o mesmo objetivo: chegar perto de Jesus, falar com Jesus, ver Jesus, mas os resultados foram diferentes. Talvez nós estejamos com o mesmo objetivo,
se achegar um pouco mais perto de Deus. Mas nós vamos ver que muitas vezes a intenção do nosso coração nos impede de chegar perto do Senhor Jesus. No versículo 5, a palavra vai dizer: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa. Esse ponto é interessante, porque Zaqueu nunca tinha visto Jesus. Talvez ele ouviu falar de Jesus. Ele estava escondido no meio de uma multidão, e agora ele sobe numa árvore. E quando Jesus está passando por baixo dessa árvore, Jesus olha para cima e o chama pelo nome. Nós já ouvimos muito sobre essa passagem. Então, Jesus, quando for falar comigo e com você, ele vai te chamar pelo nome. Jesus tem um particular com cada um de nós. Nenhum de nós podemos escapar das mãos do Senhor. Nenhum de nós podemos escapar das mãos do Senhor. E o Senhor nos vê em todos os lugares, em todos os momentos. Nós não podemos nos esconder dos olhos do Senhor. Veja que Zaqueu, ele sobe numa árvore, e aquelas pessoas estão passando ali embaixo, aquela multidão. Então, seria natural Jesus passar direto, sem olhar para cima. Mas Jesus para. Jesus te vê, meu irmão. Jesus te vê, minha irmã, aonde você está. Salmo 139, a partir do versículo 5, diz assim: Tu me cercas por detrás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Olha o salmista dizendo: para onde eu poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Os olhos do Senhor não se põem sobre nós em nenhum momento. Os olhos do Senhor estão sobre nós em todos os momentos. Não há onde a gente possa se esconder dos olhos do Senhor. Então o Senhor conhece, o Senhor nos conhece. Então o Senhor nos chama e cabe a nós aceitarmos. Somos livres. Você é livre, a decisão é sua, andar ou não com Jesus, ter Jesus ou não, a decisão é sua, é única, é sua. O Senhor, Ele sabe exatamente o que nós precisamos, e é exatamente quando nós estamos diante dEle, que nós abrimos o nosso coração. Vamos lá, no versículo 22, no texto que nós lemos, a palavra diz assim: ao ouvir isso, disse-lhe Jesus. Estou falando do jovem rico, tá? Capítulo 18, versículo 18. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Veja que aquele jovem rico teve um encontro com o Senhor Jesus, ele tomou a decisão de seguir a Jesus, de chegar até Jesus, e no diálogo que ele teve com Jesus, ele fala: Senhor, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? E o Senhor fala assim: cumpre os mandamentos, não matar, não roubar, obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe. E ele fala: Senhor, mas em tudo isso eu tenho feito. Senhor, mas falta uma coisa. O Senhor fala para ele: falta uma coisa, vende tudo o que você tem, distribui aos pobres, depois siga. Olha só, para seguir ao Senhor, precisamos renunciar a algo.
não seremos fiéis ao Senhor, não conseguiremos seguir ao Senhor, se não renegarmos aquilo que nos afasta dele. Não tem como, gente. Por mais que você seja determinado a orar, a buscar, a vir na igreja, a fazer tudo, se tem algo que não agrada a Deus e você não abrir mão, você não pode dizer que você segue ao Senhor. É muito claro isso. É muito claro. Agora, o segundo ponto, quando nós vamos capítulo 18, versículo 35, temos o mendigo que segue ao Senhor. O mendigo cego precisa declarar. Veja que o jovem rico chega diante do Senhor e faz uma pergunta. O mendigo, ele tem que tomar uma decisão. Ele declara ao Senhor. No versículo 40 e 41, Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Simplesmente. Veja que são posições diferentes. Para o jovem rico, o Senhor fala assim: vai e vende tudo. Para o cego, o Senhor fala assim: o que você quer que eu faça por você? Para Zaqueu, o Senhor fala assim: desce, que eu quero ir na sua casa. Veja como o Senhor trata diferentemente a cada um de nós. Então, o homem cego, para seguir Jesus, ele teve que ter coragem para tomar uma decisão e pedir ao Senhor. O Senhor sabia o que ele precisava. O Senhor sabia que ele era cego, mas ele precisava externar, falar o que ele queria. Você sabe que tem muita gente que chega diante do Senhor, mas não sabe o que quer. Toda vez que você chegar diante do Senhor, seja objetivo na sua petição. Não fique fazendo rodeios, procurando palavras. Apenas rasgue o seu coração e fale com Ele. Amém? Então agora eu quero passar para vocês 3 respostas e 3 sentimentos. O jovem rico, quando o Senhor fala para ele: deixa tudo e me segue, vende tudo e me segue, a palavra vai dizer que ele, ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. O homem cego glorificou a Deus. Então veja bem, 3 respostas e 3 sentimentos. Qual foi a resposta do jovem rico para o Senhor? No seu silêncio: não, eu não posso vender o que eu tenho, desfazer do que eu tenho. E qual foi o seu sentimento? Tristeza no seu coração. O Senhor sempre vai chamar você, e você sempre terá que tomar uma decisão. Sempre. O homem cego, o que ele fez? O Senhor fala para ele: o que você quer que eu faça? E ele fala: Senhor, eu quero que eu veja. E a palavra diz que ele glorificou a Jesus. Qual foi a resposta que ele teve? Que ele deu para o Senhor? Glorificou ao Senhor. Qual o seu posicionamento quando o Senhor te faz algo? Veja que aqui são perguntas e respostas, sentimentos diferentes, mas que o objetivo aqui seria que todos tivessem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora, quando o Senhor fala para Zaqueu, Zaqueu se alegra com o convite. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. O Senhor perguntou, ele respondeu, descendo. E o sentimento qual era? A alegria de receber ao Senhor. Eu creio que um dos pontos aonde a gente tem certeza que nós estamos nos alegrando a andar com o Senhor é quando nós sentimos alegria em servir ao Senhor. Não servir ao Senhor por obrigação. Eu vou orar porque o pastor pediu para orar 3 horas da manhã. Eu vou fazer o jejum porque o pastor falou, e se eu não fizer, vai ficar meio chato. Não vai
resolver nada a sua oração e o seu jejum. Nada. Mas se você falar assim, não, eu vou orar porque eu tenho a certeza que eu vou ouvir Deus falar comigo, eu vou ser fortalecido, eu tenho certeza que a minha vida vai ser transformada. Aí, queridos, você está se alegrando. Eu vou fazer o jejum porque eu tenho a certeza, porque aquilo que eu preciso deixar, o Senhor vai me ajudar, porque o Senhor vai me dar crescimento, eu tenho certeza que eu vou sair vitorioso depois desta campanha. Queridos, seu coração está alegre por servir ao Senhor, não está pesado porque você vai deixar de comer, não está pesado porque você vai ter que interromper o seu sono no meio da madrugada, mas porque você vai estar adorando ao Senhor, colocando a sua vida diante dEle, falando para Ele que Ele é mais importante na sua vida. Aleluia! É esse sentimento. Veja que o sentimento daquele jovem rico, ele olha para as coisas materiais que ele tinha, e eu tenho a certeza que o Senhor não queria o dinheiro dele, mas o Senhor estava vendo o posicionamento dele. Nada substitui a presença do Senhor na nossa vida. Então, seguir a Jesus significa mudar o nosso sentimento a respeito de tudo. Olha só que interessante. Tirando aquele cego que era pedinte, né? Tanto o jovem como o Zaqueu, eles eram ricos. Eles eram ricos. E veja a diferença daquele que serve do que aquele que não serve, daquele que aceita daquele que não aceita. O Senhor chega para o jovem rico e fala assim: vende tudo que você tem e segue-me. Ele rejeita, ele vai embora triste. Zaqueu, o Senhor não precisou nem falar, a primeira coisa que ele fala, ele se levanta e fala assim: Senhor, eu vou vender tudo que eu tenho e vou dar metade aos pobres. Olha a diferença de quem entende o chamado do Senhor Jesus. O dia que você entender o chamado de Jesus para a sua vida, nada mais é importante do que a presença do Senhor. Nada mais. E ainda, Zaqueu fala assim: se eu pequei, eu fui injusto com alguém, eu vou devolver, restituir 4 vezes mais. Esse é um coração sincero diante do Senhor. Como nós cantamos, eu só quero a sua presença. E é interessante a posição de Zaqueu, porque Zaqueu fala assim: não, eu não posso deixar que o Senhor entre na minha casa sem antes eu estar limpo de coração. O Senhor não pode estar na casa de alguém que não é reto, limpo de coração. Zaqueu, naquele momento, em fração de segundos, ele entendeu: eu não posso. Então, o posicionamento dele de se levantar e falar tudo isso para o Senhor, que ele falou assim: eu não posso, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa antes que eu limpe o meu coração. Como está o seu coração? Será que o Espírito Santo ele tem essa liberdade dentro da sua casa? O que o Espírito Santo encontra dentro da sua casa? Seguir a Jesus é uma decisão, e essa decisão implica muitas coisas. E eu quero concluir essa palavra de hoje colocando mais alguns pontos aqui. 3 chamados e 3 destinos, para que a gente conclua essa palavra. 3 chamados e 3 destinos. Quero chamar a atenção de vocês. O Senhor chama a todos, e só depende de mim e de você atender esse chamado. Nesse momento que eu estou ministrando, que eu estou pregando, o Senhor está chamando a todos. Sabe por quê? Eu sempre friso, porque às vezes você pode falar assim: mas eu já aceitei Jesus. Ok, mas você anda com Jesus? Então esse chamado sempre será para todos. Sempre será para todos. Então,
Como receberemos o chamado do Senhor Jesus? Como você receberá? Como você atenderá ao chamado de Jesus? Como você atenderá ao chamado de Jesus? Qual será o nosso destino diante da escolha que nós faremos hoje? Qual será o destino da escolha que você fará hoje? Vamos lá. Infelizmente, o jovem rico atendeu o chamado, mas o chamado do seu coração, não o chamado de Jesus. Vocês entenderam? O jovem rico, ele não caminhou com Jesus, ele não teve a sua salvação, e ele saiu dali daquele encontro. Quem é que encontra com Jesus e sai triste? Misericórdia, meu Deus. Hein, pastor Vai? Quem é que tem encontro com Jesus e sai triste? Isso só foi acontecer porque ele atendeu não o chamado que Jesus estava falando para ele, deixa tudo e me siga-me. Ele atendeu o chamado do seu coração. Ele atendeu o chamado do seu coração. E nesta manhã, você vai atender o chamado de Deus ou o chamado do seu coração? Fala para mim. Nesta manhã, você vai atender o chamado de Jesus ou o chamado do seu coração? Olha a diferença. Quando entendemos o chamado do nosso coração, nos leva à tristeza e nos leva à ruína. Agora, quando nós atendemos o chamado do Senhor Jesus, o homem cego clamou, foi curado e foi testemunha do poder de Jesus. Quando aquele cego atende o chamado do Senhor Jesus, ele é curado. E no versículo 43 do capítulo 18 vai dizer assim: imediatamente ele recuperou a sua visão. Em seguida, imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Antes ele pedia por uma esmola, encontrou Jesus, tomou a decisão de entregar o seu coração, ele foi curado, agora glorifica o Senhor Jesus. E mais, agora ele dá testemunho, porque através da sua decisão, o versículo termina, quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Aquele homem, a decisão daquele mendigo que estava na beira do caminho, levou um povo a adorar ao Senhor. Aquele mendigo que ninguém dava nada por ele, levou um povo a glorificar a Deus. Decisão. Ou a decisão você toma do seu coração, ou você decide andar com Deus. Decisão do jovem, decidiu pelo seu coração, saiu triste, sem salvação. Esse mendigo tomou a decisão, foi curado, seguiu a Jesus, agora é testemunha. E quando nós chegamos a Zaqueu, Zaqueu desce da árvore, ouviu o chamado de Jesus, recebe o Senhor com alegria. O Senhor entra na casa dele e olha só. Zaqueu, quando ele toma a decisão de aceitar Jesus, ele se dispõe daquilo que prendia a vida dele, que era a injustiça. E a palavra diz no versículo 9, no capítulo 19, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. A atitude de Zaqueu não só trouxe salvação para ele, mas para toda a sua casa.
A decisão, então eu posso dizer assim, vendo através da vida daquele cego, que era cego, que não é mais cego, e através da vida de Zaqueu, a sua decisão de caminhar verdadeiramente com Jesus hoje, pode trazer para a sua vida cura, libertação, saúde, e toda a sua casa na presença do Senhor. Aleluia. A minha oração é para que você saia daqui nesse domingo, sem nenhuma dúvida, mas com a decisão de seguir verdadeiramente ao Senhor Jesus. E talvez você que está me vendo por esse canal, talvez você não se decidiu ainda a andar com Jesus. Talvez você parou para ouvir, porque Jesus está fazendo um chamado para você. E Ele quer trazer para você, para a sua família, cura, salvação, libertação. Amém? Que você tome essa decisão em nome de Jesus.